A paz de Cristo, meus irmãos, Deus me deu uma palavra e eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, né, meus irmãos? Glórias a Deus, mais um dia aí abençoado na presença do Pai, né? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Deus sempre tem uma palavra para nós, né? Basta nós estar conectado com Deus, né? Em oração, né? Seguindo os caminhos do Senhor, né? E carregando a nossa cruz do dia a dia, né, meus irmãos? Deus, ele é maravilhoso, ele alivia o fardo, né, dos nossos problemas, meus irmãos. Amém? Meus irmãos, a palavra de hoje vai nos dizer que nós temos que confiar em quem? Em Deus. Confiar na palavra. Amém, meus irmãos? A nossa confiança não pode estar em homens. Amém? Por que não está em homens? Porque nós, ser humano, meus irmãos, nós somos falhos. Amém? Nós prometemos muitas coisas e não cumprimos. Amém, meus irmãos? Mas Deus, quando Ele promete algo para mim, para você, para sua vida, para sua casa, para sua família, Ele cumpre. Amém? Basta você esperar com paciência no Senhor. Porque Deus faz a promessa, mas Ele não fala para você que vai cumprir no mesmo dia, ou se é daqui um mês, daqui um ano. Nós temos que esperar a vontade do Pai, o tempo do Pai. Amém, meus irmãos? E nós não podemos confiar em homens falhos, pecadores. E tem muitas pessoas que o Espírito Santo me revela que hoje que vão se decepcionar porque a sua confiança não está em Deus, mas está no homem. E tem pessoas que vai se frustrar, vai se decepcionar. Amém, meus irmãos? Com o não do homem. Amém? Meus irmãos, Deus, por esses tempos atrás aí, Deus, Ele mostrou para mim que a confiança tem que estar nele, em Deus, e não nos homens. Deus mostrou para mim que quando nós confiamos em Deus, nós não somos decepcionados. Por quê? Deus, ele sempre faz aquilo que nós estamos precisando. Aquilo que nós esperamos por ele fazer, ele faz. Amém? Aonde está a sua espera? Em Deus ou em homens? Amém? Espera em Deus, que você não vai se decepcionar. Se a sua confiança está em homens, você tem uma grande possibilidade de ser decepcionado. Porque nós, seres humanos, somos falhos. Amém, meus irmãos? Nós prometemos, não cumprimos. É assim, meus irmãos. Amém? Glórias a Deus. E Deus mostrou para mim. E eu estava em oração aqui, em pensamento, e Deus me trouxe esta palavra. Amém? Que a sua confiança tem que estar em Deus e não nos homens. Amém? Independente do que você está esperando vir pela mão do homem. Amém? Que Deus pode usar o homem para trazer até você, mas a sua confiança, a sua fé tem que estar em Deus. Amém, meus irmãos? A sua esperança tem que estar em Deus e não no homem. Amém? Você está entendendo o que o Espírito Santo está te dizendo? Para você depositar a confiança na palavra e em Deus e não nos homens. Para você não vir ser decepcionado. Amém? Agora voltando. Deus, ele lhe fez eu lembrar de uma decepção que eu passei por esses dias. Amém, meus irmãos? Teve uma pessoa, amém, que veio me trazer em casa. E ele falou para mim, essa pessoa falou para mim que se eu precisasse de qualquer coisa, meus irmãos, ele estava lá para me ajudar. Amém. Glórias a Deus. E eu guardei aquela palavra, porque a gente nunca sabe quando nós vamos precisar de alguém, meus irmãos, nessa terra. Amém. Só que nossa confiança não pode estar nos homens, e sim em Deus. E eu coloquei a confiança que se eu precisasse, essa pessoa que falou para mim, né, que se eu precisasse, eu poderia chamar ela ou acionar ela, que ela ia me ajudar, né? E eu acreditei, eu confiei, mas não foi assim, meus irmãos.
E por esses tempos atrás eu precisei. Eu precisei e vi num beco sem saída aos meus olhos. Amém? E liguei para essa pessoa. Falei com essa pessoa, expliquei o que estava acontecendo, que eu precisava da ajuda dela para me chegar onde eu tinha que chegar. Essa pessoa falou que, infelizmente, não tinha condições de fazer aquilo. Amém, meus irmãos? E essa pessoa tem condições de me arrumar dinheiro, mas nem isso fez. Nem se dispôs a emprestar um dinheiro para mim chegar onde eu tinha que chegar. Nem me levou e nem me ajudou em dinheiro. Amém, meus irmãos? Simplesmente tirou dele da reta, amém? E esqueceu do que tinha falado para mim, né, meus irmãos? E eu fiquei decepcionado. Amém? Glórias a Deus, porque se a pessoa nos fala algo e tem condições de nos ajudar, meus irmãos, se ela tivesse um bom coração, eu não posso te levar, não tenho condições de te levar porque eu estou ocupado, mas eu vou te arrumar um dinheiro, né, meus irmãos? Essa é a pessoa de bom coração, mas ela tirou dela da reta. Então, quer dizer, se você está colocando a sua confiança em homens que te promete, que te fala, se você precisar ou não, você pode ir atrás dela. Meus irmãos, cuidado. Cuidado que você pode se decepcionar. E eu fiquei com raiva dessa pessoa? Não, meus irmãos, sabe por quê? Porque Deus permitiu a situação, amém, meus irmãos, para mim não confiar em homens, mas confiar nele. Porque depois dessa ligação, meus irmãos, que eu fiquei decepcionado, Deus mostrou para mim que o controle está na mão dele. Amém, meus irmãos? Que eu tenho que esperar por ele e não pelo que as pessoas falam. Amém? Ou promete. Amém, meus irmãos? E Deus trouxe para mim o carro que eu precisava para ir em tal determinado lugar e trouxe o dinheiro que eu estava precisando, que eu não tinha. Então Deus mostrou para mim que a minha confiança tem que estar em Deus. A minha fé tem que estar em Deus. A minha esperança tem que estar em Deus e não nos homens. E Deus manda eu te dizer, amém, meus irmãos? Somente em Deus. Espera pelo Senhor. Somente em Deus. Continue nos caminhos do Senhor, acreditando, confiando na palavra, nas promessas de Deus. Porque Deus não vai te decepcionar. Amém, meus irmãos? E tem pessoas aqui que, se continuar confiando em homens, vai ter uma grande decepção. Deus já está te avisando, porque você tem que transferir a sua confiança, a sua fé para Deus, porque Deus não vai te decepcionar. Tudo que ele te falou, tudo que ele prometeu para você que vai fazer na sua vida, ele é fiel para cumprir. Basta você permanecer nos caminhos dele em obediência. Amém, meus irmãos? Lá em Salmo, capítulo 62, versículos 5 e 6. Amém? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Amém, meus irmãos? Aqui é o salmista falando para nós. Amém? Que somente em Deus a nossa alma tem que esperar silenciosamente. Porque dele vem a nossa esperança. Amém? E jamais seremos abalados. Amém, meus irmãos? Creia em Deus. Confia na palavra que ele te disse. Se ele falou que vai te trazer cura, não confia em homens, não confia em remédio, mas creia em Deus. Confia em Deus. Amém. Creia no Senhor. Se Deus falou que vai trazer uma prosperidade para a sua vida, amém, ele pode até usar a mão de homens nessa terra para chegar até você. O homem pode ser ponte, mas a prosperidade vem de Deus. Amém, meus irmãos?
A sua fé tem que estar em Deus, a sua confiança tem que estar em Deus. E mesmo que chega pela mão de homens na sua vida, você tem que dar a glória a Deus, porque é Deus que trouxe até você. Amém, meus irmãos? Não creia em homens, creia em Deus. Amém? Eu vejo muitos aí idolatrar pastores, né? Pastores, idolatrar, que é um grande homem. Eu vejo muito falar, nossa, esse homem é santo. Não existe homem santo na terra. Por mais que ande na linha certa com Jesus Cristo, na presença de Deus, não existe homem santo nessa terra. Debaixo dessa terra, meu irmão, somos todos falhos, pecadores, e erramos, pecamos todos os dias. Amém? Então jamais fale que um pastor, um missionário, uma missionária é santa. Jamais fale isso, porque não existe ser humano santo nessa terra. O único santo que passou por essa terra e morreu santo, crucificado numa cruz por mim e por você, foi Jesus Cristo de Nazaré. Esse foi santo e sempre será santo. Amém, meus irmãos? Fora de Jesus não existe homem santo, não existe homem de Deus que é santo. Amém, meus irmãos? Porque se ele fosse santo, ele não estaria na terra. Deus já tinha levado ele para morar com ele no céu. Amém? Glórias a Deus. Meu irmão, a palavra de Deus para a sua vida é essa. Salmo 121, versículo 1 e 2. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, meus irmãos? O teu socorro não vai vir das mãos de homens, está vindo da mão do próprio Deus, que vai te abençoar por esses dias. Tem bênção chegando por esses dias para você que não desistiu, para você que colocou a sua confiança, a sua esperança em Deus e não em homens dessa terra. Amém? Glórias a Deus, que Deus abençoe sua vida grandemente, sua casa, sua família. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe. E lembre-se de uma coisa, a sua confiança tem que estar em Deus, porque é de lá que vem a sua providência, que vem a sua cura, que vem a multiplicação que você precisa, que vem a providência, amém, meus irmãos, na sua vida. É de Deus. Pare de ficar confiando e colocando a sua confiança em homens que é falhos, pecadores, e não tem homem santo nessa terra, meu irmão. Creia em Deus, porque Ele é santo e Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Amém. Glórias a Deus.